Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes excelentíssimos senhores conselheiros Marisa Serrano e Osmar Jerônimo Domingos. E ainda o procurador de contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Auditor não tem hoje, né? Em discussão, a ata número 11 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 23 de junho de 2015, não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulado pela pauta. Inicialmente, nós temos o processo número 4.260/2008, Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul, que pedi vista na última sessão da relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, o qual estou devolvendo para a pauta sem manifestação. Processo sobre a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro Osmar Jerônimo, senhor procurador, senhores e senhoras, eu gostaria primeiro, senhor presidente, de o processo 4.260 de 2008 que Vossa Excelência devolveu hoje, eu quero pedir para retirar para reexame. E, além dele, também para reexame, eu quero retirar os processos 119.029 de 2012, 12.150 de 2013 e 12.200 de 2013, todos da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, a GESUL. Então, são três da GESUL e aquele que Vossa Excelência pediu vistas. Concedida a retirada de pauta, tanto dos processos que devolvi nesta oportunidade, quanto desses que estavam pautados da relatoria de Vossa Excelência. Com a palavra, eminente procurador de contas, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira Marisa Serrano, relatora das matérias ora em apreciação, e conselheiro Osmar Jerônimo. Nos processos a cargo da conselheira Marisa, a Procuradoria ratifica todos os pareceres, retificando, por outro lado, o parecer emitido no processo 02961/2012, que é um contrato administrativo número 150/2011, formalizado entre a Prefeitura Municipal de Rio Pardo e a empresa Alto Posto Rio Pardo Limitada, oriundo do pregão presencial número 01/2011. O procedimento licitatório e a formalização do contrato dele de corrente já foram apreciados por esta egrégia Corte de Contas, conforme se depende pelo teor da decisão singular DSG 387/2011, apreciando no presente momento a formalização do seu respectivo termo aditivo, bem como a execução contratual. Este Ministério Público de Contas, em uma análise mais detida desses autos, observa que o jurisdicionado mencionou no ofício 110/2012, peça número 17, ter formalizado um segundo termo aditivo ao contrato que, conforme informações do mesmo, objetivou o acréscimo do valor inicialmente pactuado em mais R$ 44.582,50. Todavia, o aditivo mencionado não foi encaminhado pela autoridade competente, Vossa Excelência reconheceu isso. O valor contratado foi de R$ 179.410 e o montante efetivamente pago foi de R$ 224.262,50, não constando dos autos qualquer documento que viesse respaldar citado acréscimo. É de se considerar que o primeiro termo aditivo foi devidamente encaminhado, tendo sido o mesmo formalizado de acordo com as normas pertinentes. Todavia, a ausência do segundo termo aditivo macula a execução contratual, uma vez que não há égide para justificar citado aumento no valor contratado, estando o responsável pela contratação sujeito às penalidades cabíveis ao caso. Desta forma, senhora relatora,
Em virtude do exposto, o Ministério Público retifica integralmente o parecer 7830/2014, opinando no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo número 150/2011, pela irregularidade e ilegalidade da execução contratual, da execução financeira ao contrato administrativo 150/2011, nos termos do que preceitua o artigo 59, inciso 2º da Resolução TCMS 160/2011, combinado com o artigo 120, inciso 3º, da Resolução Normativa TCMS 076/2013, lei complementar anteriormente citada, e embaixo a Resolução Normativa. Pela aplicação da multa prevista no inciso 1º, artigo 44, da Lei Complementar número 160/2011, ao senhor Roberson Luiz Moreira, ex-prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo, em face da liquidação de despesa de valores superiores ao contratuado. É que, só para justificar, senhora relatora, o Ministério Público anteriormente tinha se manifestado pela legal e regular a execução financeira. Com esse exame mais detido aos autos, nós constatamos que a ausência do mencionado termo aditivo, a exemplo do que Vossa Excelência reconhece no seu brilhante voto, macula a presente execução financeira, razão pela qual, no que se refere à execução financeira do contrato, nós opinamos pela sua irregularidade e ilegalidade. É o parecer neste processo e nos demais, como já mencionamos, ratificamos todos os pareceres. Obrigada. Com a palavra, a eminente conselheira Marisa Serrano, relatora das matérias, para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora, como disse, os votos, os votos sobre a minha relatoria são os seguintes. O 9.210 da Prefeitura Municipal de Selvíria, responsável José Dodô da Rocha, contrato administrativo número 60 de 2010, objeto é a contratação de empresa especializada na área tributária, com fornecimento de programa de controle de ESSQN. O meu relatório voto em reexame. Observadas formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no seguinte sentido: por declarar regular e legal a formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato e a execução desse contrato. Processos 16.336, 16.374 e 9.883, todos de 2014, da Prefeitura Municipal de Jardim, responsável Ernei Barbosa, atas de registro de preço número 79, 83 e 37, também de 2014, cujos objetos são aquisição de materiais ambulatoriais, serviço de auxílio funeral e aquisição de gêneros alimentícios, respectivamente. Eu voto no sentido de declarar regular e legal os procedimentos licitatórios e as atas de registro de preço e determino a remessa dos autos à inspetoria competente para que permaneça sob estrado até o final da vigência da ata. Processo 5.929, 2014, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Renato de Souza Rosa, procedimento licitatório pregão presencial 65, 2013, para alocação de caminhões e máquinas para coleta de lixo, transporte de cascalho e outros materiais. Eu voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento licitatório. Processos 5.360 e 11.404, ambos de 2014, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, contratos administrativos número 25 e 103, ambos de 2014, para aquisição de kit escolar e aquisição de kit de alimentação escolar, respectivamente. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização do contrato. Voto no mesmo sentido nos 4 processos a seguir. O 17.863, de 2013, da Prefeitura Municipal de Lacuna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, contrato administrativo 97/2013 para fornecimento de produtos para a cesta básica. Processo 9.146/2014 da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, responsável Rosiane Limoeiro da Silva Pires, contrato administrativo 15/2014 para serviço de seguros, contratação de serviços de seguros para veículos destinados ao transporte escolar. Processo 9.992/2014 da Prefeitura Municipal de Bodoquena, responsável Jun Itiada, contrato administrativo 213/2014 para aquisição de materiais elétricos. E processo 1.330 de 2014, da Prefeitura Municipal de Anastácio, responsável Douglas Melo Figueiredo,
contrato administrativo 4/2014 para aquisição de material odontológico. Quanto ao processo 5.407/2014 da Prefeitura Municipal de Bodoquena, responsável João Itiada, contrato administrativo 91/2014, cujo objeto é a contratação de empresa para a realização do Carnaval de 2014. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar legal e regular o procedimento licitatório, a formalização do contrato administrativo, a formalização do primeiro termo aditivo e a execução financeira contratual. Processo 9.165/2014, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Mauro Roberto Gonçalves Marcusso, contrato administrativo número 62/2011. O objeto é a manutenção preventiva e corretiva em equipamentos laboratoriais com reposição de peças. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato administrativo e aplicar multa regimental no valor de 30 UFERMs ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas. Processo 9.390, de 2005, da Prefeitura Municipal de Naviraí, responsável Zelmo de Brida. Assunto é o contrato administrativo número 145, de 2005, cujo objeto é a prestação de serviços de publicidade. Voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato, declarar a irregularidade da execução financeira, aplicar multa regimental no valor de 80 UFERMs ao ordenador de despesa, sendo 50 por inflação à norma legal e 30 pela remessa intempestiva de documento a esse tribunal. Processo 9.914/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Antônio de Lastória. Nota de empenho 1.667/2014, aquisição de medicamentos. Eu acompanho em parte o entendimento da equipe técnica da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização da nota de empenho. Voto no mesmo sentido nos 4 processos a seguir. O 7.603, de 2014, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, contrato administrativo número 54/2014, para aquisição de produtos de higiene e limpeza para escolas. Processo 3.623/2012, da Prefeitura Municipal de Brasilândia, responsável Antônio de Paulo Pádua Tiago, contrato administrativo 312/2011, para aquisição de laptops para a rede de ensino. Processo 11.623/2013, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Jair Bispo Evangelista, contrato administrativo 97/2013, para aquisição de material de consumo e material de limpeza. E processo 7.140/2009, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, responsável Tânia Garibe, contrato administrativo derivado do contrato de adesão e objeto de serviço de publicidade e propaganda. Quanto ao processo 10.017, de 2014, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Rudineide Araújo Leal, nota de empenho 276/2014 para aquisição de medicamentos. Eu acolho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da formalização da nota de empenho e da execução financeira e aplicar multa regimental no valor de 30 UFERMs ao responsável acima nominado pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a esse tribunal. Processo 13.557/2013, da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Sérgio Barbosa, contrato administrativo 321/2013, para o fornecimento de combustível. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto por declarar regular e legal a formalização do primeiro termo aditivo e a execução financeira do contrato administrativo, que é a terceira fase, e aplicar multa regimental no valor de 6 UFERMs ao prefeito pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a este tribunal. Processo 141/2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate, contrato administrativo 170/2012, para aquisição de medicamentos para o Hospital Regional. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular e legal a formalização do contrato administrativo do primeiro termo aditivo e da execução contratual. Processo 2.961/2012, da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, responsável Robson Luiz Moreira, contrato administrativo 150/2011, para fornecimento de óleo diesel. Eu voto por declarar legal e irregular a formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo, declarar ilegal e irregular a execução financeira do contrato e aplicar multa regimental no valor de 100 UFERMs ao ordenador de despesa, em razão da liquidação de despesa em valor superior ao contratado. Esse processo foi o processo mencionado pelo digno representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, porque o ordenador de despesa ele liquidou acima do contrato.
mas houve esse acréscimo e, embora ele tenha confirmado todas as compras, e por isso nós colocamos como irregular e ilegal a execução financeira do contrato, porque ele teve esse acréscimo sem aditamento. Não encaminhou o respectivo termo aditivo. Processo 11.296/2014, da Prefeitura Municipal de Miranda, responsável Marlene de Matos Bossé, contrato administrativo 27/2014 para aquisição de materiais escolares. Eu voto por declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização do contrato administrativo e pela aplicação de multa equivalente a 30 UFERMs ao então prefeita municipal. Pela aplicação de multa equivalente a 30 UFERMs à então prefeita, pela não remessa de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas dentro do prazo legal. Processo 11.750/2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Maria Vilma Casanova Rosa, contrato de obras 101 de 2013. O objeto é o fornecimento de materiais para revestimento primário. Eu acompanho o entendimento da DEAMA e do Ministério Público de Contas e voto por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato de obra e da execução financeira da contratação pública. Processos 11.831, 11.843, 11.875, 12.227, 14.402, todos de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimento, responsável Maria Vilma Casanova Rosa. O assunto são os contratos de obras número 110, 111, 114, 118 e 230, todos também de 2013, cujo objeto é reforma de ponte de madeira, manutenção de rodovias pavimentadas, serviços técnicos de regularização e pavimentação de rodovia, fornecimento de CBUQ e construção de ponte de madeira, respectivamente. Quanto ao processo, números 10.539 e 11.192, âmbito 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Maria Vilma Casanova Rosa, contrato de obras número 88 e 89, ambos de 2013, o objeto pavimentação asfáltica e implantação de pavimentação de rodovia, respectivamente. Eu acompanho o entendimento da DEAMA e do Ministério Público de Contas e voto por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório na modalidade de concorrência e da formalização do contrato, e da formalização também do primeiro termo aditivo. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTC no prazo regimental. O resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Eram esses os processos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e voto da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Osmar? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Aprovados, vão ao expediente. Processo sob relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, dos quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro relator, para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira Marisa, senhor representante do MP de Contas. Para o processo número 5.179/2012, relatório de auditoria número 11/2012, realizado no Fundo Municipal de Saúde de Bataguaçu, correspondendo ao período de janeiro a dezembro de 2011, tendo como responsável o senhor João Lemes, eu voto pela ilegalidade e irregularidade dos atos praticados pelo responsável, acima nominado da gestão do Fundo Municipal de Saúde de Bataguaçu, pela impugnação do valor de R$ 191,53, R$ 191,53, que deverá ser ressarcido ao erário municipal, devidamente atualizado, de responsabilidade do senhor João Lemes, referente à infração de trânsito cometida pelo servidor, sem o devido desconto em folha, pela aplicação de multa no valor correspondente a 50 UFERMs ao senhor João Lemes, que deverá ser recolhido ao FUNTEC por infringência do artigo 37 da Constituição Federal 88 e do artigo 63, parágrafo 1º e 2º da Lei Federal número 4.320/64, pela recomendação ao atual responsável, pela organização para que observe com maior rigor as normas legais que regem a administração pública. Para os processos abaixo, 3.408 de 2012, contrato 6.212, proveniente do convite 102 de 2011,
celebrada entre o município de Sidrolândia e a empresa Rony César Rondon Vitorino ME, tendo como responsável o senhor Daltro Fiuza. O processo número 13.393 de 2012, contrato número 281 de 2011, proveniente do pregão presencial número 63 de 2011, celebrado entre o município de Viema e a empresa Viação Mota Limitada, tendo como responsável o senhor Renato Câmara. O processo 2.869 de 2012, contrato número 259 de 2011, proveniente da dispensa de licitação celebrada entre o município de Sidrolândia e o senhor David Moura de Olindo, tendo como responsável o senhor Daltro Fiuza. O processo número 1.386 de 2009, contrato número 688 de 2008, proveniente do pregão presencial número 2 de 2008, celebrado entre a UEMS e a empresa NPQ Turismo Limitada, tendo como responsável o senhor Gilberto Arruda. O processo número 6.656 de 2009, contrato número 75 de 2009, proveniente do pregão presencial número 10 de 2009, celebrado entre o município de Juti e a empresa Sigma, Assessoria em Gestão Pública Limitada, tendo como responsável o senhor Ricardo Lopes. E o processo 5.730 de 2009, contrato número 171 de 2009, proveniente do pregão presencial número 51 de 2009, celebrado entre o município de Carapó e a empresa AEG, Assessoria e Consultoria Empresarial Limitada, tendo como responsável o senhor Matheus Farias. Voto pela legalidade e a regularidade dos termos aditivos ao contrato, bem como da execução financeira. Para o processo 14.000 de 2012, celebrado contrato número 196 de 2011, proveniente do pregão presencial número 71 de 2011, celebrado entre o município de Bataguaçu e a empresa Posto de Combustível Bataguaçu MS Limitada, tendo como responsável o senhor João Lemes. Voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, da formalização e teor do presente contrato, do primeiro e segundo termos aditivos, bem como da execução financeira. Para os processos a seguir, número 1839 de 2013, contrato número 8 de 2012, proveniente do pregão presencial número 2 de 2012, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Neivson Ferreira da Silva ME, tendo como responsável o senhor Donato da Silva. Processo 1855 de 2013, contrato número 13 de 2012, proveniente do pregão presencial número 4 de 2012, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Adair Pedro Machado ME, tendo como responsável o senhor Donato da Silva. Processo número 2242 de 2013, contrato número 27, proveniente do pregão presencial número 4 de 2012, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Rio Otura Agência de Viagem, Turismo e Transporte Limitada, ME, tendo como responsável o senhor Donato da Silva. Processo número 23.529 de 2012, contrato número 22 de 2012, proveniente do pregão presencial número 4 de 2012, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Jusilene Raimundo de Souza ME, tendo como responsável o senhor Donato da Silva. Processo número 23.531 de 2012, contrato número 25 de 2012, proveniente do pregão presencial número 4 de 2012, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Oeste Transporte Limitada, ME, tendo como responsável o senhor Donato da Silva. O processo 23.533 de 2012, contrato número 19 de 2012, proveniente do pregão presencial número 4, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Fabiana Alves Aires ME, tendo como responsável o senhor Donato da Silva. O processo número 23.534 de 2012, contrato número 15 de 2012, proveniente do pregão presencial número 4 de 2012, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Anísio Jesus Alves de Souza ME, tendo como responsável o senhor Donato da Silva. O processo número 23.828 de 2012, contrato número 20 de 2012, proveniente do pregão presencial número 4, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Gerson do Rosário Pereira ME, tendo como responsável o senhor Donato da Silva. E o processo 24.311 de 2012, contrato número 23 de 2012,
proveniente do pregão presencial número 4 de 2012, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa L. da Silva Alves ME, tendo como responsável o senhor Donato da Silva, eu voto pela legalidade e regularidade da formalização e teor do presente contrato, pela remessa dos autos à quarta Inspetoria de Conta para análise dos autos da execução e do contrato. Para os processos abaixo, número 19.793 de 2012, contrato número 42 de 2012, proveniente da inexigibilidade de licitação celebrada entre o município de Dourados, por intermédio da Secretaria de Educação e a empresa Igor Renan Fernandes Biagi ME, tendo como responsável o senhor Valteir Betoni, processo número 19.795 de 2012, contrato número 44 de 2012, proveniente da inexigibilidade de licitação celebrada entre o município de Dourados, por intermédio da Secretaria de Educação e o Clube Indaiá, tendo como responsável o senhor Valteir Betoni. Processo 20.100 de 2012, contrato 47 de 2012, proveniente da inexigibilidade de licitação celebrada entre o município de Dourados, por intermédio da Secretaria de Educação e a empresa CEARTE, Centro Educacional Antônio Raposo Tavares Limitada, tendo como responsável o senhor Valteir Bertoni. O processo número 22.391 de 2012, contrato número 48 de 2012, proveniente do pregão presencial número 9 de 2012, celebrado entre o município de Carapó e a empresa RT Sakai e Companhia Limitada ME, tendo como responsável o senhor Matheus Farias. O processo número 22.442 de 2012, contrato número 52, proveniente do pregão presencial número 8 de 2012, celebrado entre o município de Carapó, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e a empresa Pavese e Companhia, Comércio e Medicamentos e Perfumaria Limitada ME, tendo como responsável o senhor Irineu Barros. O processo 23.536 de 2012, contrato número 31 de 2012, proveniente do pregão presencial número 2 de 2012, celebrado entre o município de Estrolândia e a empresa Maria Madalena Espíndola dos Santos, ME, tendo como responsável o senhor Daltro Fiuza. O processo 18.062 de 2012, nota de empenho número 5.495 de 2011, proveniente do pregão presencial número 48 de 2011, emitida pelo MPE, PGJ e a empresa Zilioto Comércio de Representações Limitada, tendo como responsável o senhor Paulo de Oliveira. E o processo 18.274, 2012, nota de empenho 5.496 de 2011, proveniente do pregão presencial 48, emitida pelo MPE, PMGJ e a empresa MR Cordeiro Comércio de Móveis Limitada, tendo como responsável o senhor Paulo de Oliveira. Eu voto pela legalidade e regularidade da formalização e teor da presente contratação e da sua execução financeira. Para o processo número 7.302 de 2010, contrato 181 de 2009, proveniente da dispensa de licitação número 130 de 2009, celebrada entre o município de Dourados e o senhor Vanilton Genaro Rossi, tendo como responsável o senhor Ari Artuzzi. Voto pela legalidade e regularidade do 1º ao 7º termos aditivos ao presente contrato e do 1º ao 4º termos de apostilamento, bem como da execução financeira. Por último, senhor presidente, para os processos número 6.408 de 2011, contrato número 56 de 2011, preveniente do pregão presencial número 16 de 2011, celebrada entre o município de Mundo Novo e a empresa WD Ferragens e Náutica Limitada, EPP, tendo como responsável o senhor Antônio Cavalcante. E o processo 24.149 de 2012, contrato número 40 de 2012, proveniente da tomada de preços número 2 de 2012, celebrada entre o município de Rio Brilhante e a empresa Calife Projetos e Construções Limitada, tendo como responsável o senhor Donato da Silva. Eu voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, bem como da formalização e o teor do presente contrato. Pela remessa dos autos à unidade de auxílio técnico e administrativo para análise dos autos de execução e contrato. Em todos os processos supracitados, senhor presidente, as partes interessadas serão intimadas do resultado do julgamento. São meus votos, excelência. Em discussão, relatórios e voto do eminente relator. Encerrada a discussão
Passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade. Vão ao expediente. Processo sobre a minha relatoria, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra, eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Irã Coelho das Neves, os processos sob relatoria de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Senhores conselheiros, senhor procurador de contas, passo então a leitura dos meus relatórios e voto, começando pelo processo 5.561/2013, tendo como objeto o convênio número 239/2011, celebrado pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, sob a titularidade da senhora Nilva Santos, com a Associação dos Moradores do Jardim das Perdizes. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe a seguinte decisão: pelo julgamento da referida prestação de contas, como contas regulares, pela quitação da ordenadora de despesas, senhora Nilva Santos, e pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 101.798/2011, que trata do contrato número 17/2011, celebrado entre a Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande, representado pelos senhores Roberto Figueiredo, Júlio César Pereira Cabral e Maria de Fátima Alves, e a microempresa Valdomiro Luiz Martins, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe o julgamento nos seguintes termos: pela irregularidade e legalidade do procedimento licitatório da formalização contratual, em face do defeito na instrução processual, representado pelo não encaminhamento dos documentos reclamados, pela irregularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao citado contrato, tendo em vista que o referido instrumento foi apresentado desprovido das justificativas e pareceres jurídicos indispensáveis para a produção da eficácia de tal ato. Pela aplicação de multa individualizada no valor equivalente a 100 UFERMs, sob a responsabilidade do ordenador de despesa Roberto Figueiredo, Júlio César Pereira Cabral e Maria de Fátima Alves, por grave infração à norma legal, representada pelo não encaminhamento de documentos relativos ao procedimento licitatório e à formalização do respectivo termo aditivo, pela concessão do prazo regimental para que os mencionados responsáveis efetuem recolhimento das multas impostas em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promova a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. No que tange ao processo 19.171/2014, relativo ao contrato número 5/2013, firmado pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, AGPEM, sob a titularidade do senhor Deusdete Souza de Oliveira Filho, com a empresa Real Food Alimentação, o voto acolhe a opinião ministerial e propõe a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato dele decorrente, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 8.982/2014, pertinente ao contrato número 3/2014, entre a Secretaria de Estado de Administração, sob a titularidade da senhora Tiei Gucci Viegas dos Santos, e a empresa AZ Informática Limitada, e 9.529/2014 e 9.618/2014, que trata dos contratos números 35/2014 e 48/2014, celebrado pelo município de Anaurilândia, representado pelo senhor Wagner Alves Guirado, respectivamente com as microempresas Vila Média Comercial Hospitalar Limitada e Aparecida Guirado Teixeira. Já no processo número 1479/2007, que cuida do contrato número 5/2007, firmado entre o município de Rio Brilhante sob a responsabilidade do senhor Donato Lopes da Silva e a microempresa Aparecido de Jesus Alves, o voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade com ressalva da execução financeira do citado contrato, em razão do não encaminhamento da cópia da nota de anulação de empenho no valor de R$ 556, como saldo de dotação não utilizada e passível de anulação ou cancelamento, porquanto tal defeito em nada altera os valores apurados, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Já no processo número 3.913/2010, concernente ao contrato número 75/2010, pactuado pelo município de Campo Grande, com interveniência da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle e do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação, sob as responsabilidades dos senhores Paulo Sérgio Narras e Humberto Cavarrata Barreto, com a empresa Tecni Engenharia e Sistema SC Limitada. O voto possui os seguintes fundamentos:
pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro e segundo termos aditivos à referida contratação, em decorrência da intempestividade da publicação dos respectivos extratos, pela regularidade e legalidade com ressalva da execução financeira do contrato em virtude do não encaminhamento da cópia da nota de anulação de empenho referente ao saldo da dotação orçamentária não utilizada, pela aplicação de multa individualizada no valor equivalente a 30 ofermes sob responsabilidade dos senhores Paulo Sérgio Narras e Humberto Cavarrata Barreto, pela prática de ato de gestão em desconformidade com a legislação em vigor, representado pela publicação intempestiva dos extratos dos termos aditivos, concedendo-lhe o prazo regimental para efetuar o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promover a comprovação nesses autos, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. No que se refere ao processo número 6.398/2009, que trata do contrato número 438/2009, tendo como parte, de um lado, o município de Três Lagoas, sob a titularidade da senhora Márcia Moura, e de outro, a empresa Guima Consego, Construção, Serviços e Comércio Limitada. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe, acolhendo a Câmara, a seguinte decisão. Pela regularidade e legalidade da formalização dos 1º ao 8º termos aditivos no mencionado contrato, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 6.767/2010, referente ao contrato número 15/2010, entre a Secretaria de Estado de Fazenda, representada pelos senhores Mário Sérgio Maciel Lorenzeto e André Luiz Câncer, e a empresa PSG Recursos Humanos Limitada, e 6.443/2009, que cuida do contrato número 23/2009, entre o Detran MS, representado pelos senhores Carlos Henrique dos Santos Pereira e Francisco Libório Silveira, e a empresa DISP Segurança e Vigilância Limitada. Por sua vez, no processo número 67.138/2011, tendo como objeto o contrato número 14/2011, celebrado pelo município de Figueirão, representado pelos senhores Getúlio Furtado Barbosa e Neilo Souza da Cunha, com a empresa Wagner Lopes dos Santos, o voto concorda com o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que a decisão seja prolatada nos seguintes termos: pela irregularidade e legalidade da execução financeira do referido contrato, por desatender o disposto no artigo 62 e inciso da Lei Federal 4.320/64, visto que evidencia a existência de saldo a pagar e não empenhado, no valor de R$ 472,88, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 febres imputada ao senhor Getúlio Furtado Barbosa, por grave infração à norma legal representada pelo não encaminhamento das cópias de ordens de pagamento e notas de empenho, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 febres imputada ao senhor Neilo Souza da Cunha, por grave infração à norma legal representada pelo não atendimento aos requerimentos protocolados pelo então ordenador de despesas, objetivando sanear o presente feito mediante o encaminhamento das peças reclamadas, pela concessão do prazo regimental para que os citados ordenadores de despesa efetuem o recolhimento dos valores correspondentes às multas em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promova a comprovação nesses autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 7.945/2010, atinente ao contrato número 258/2010, celebrado pela Secretaria de Estado, Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, tendo como responsáveis Maria Cecília Mêndola da Mota e Volmar Vicente Filipim, com a empresa Elaine Cristina MB Vilela. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe o julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos à mencionada contratação e assim também no que respeita à etapa de execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 95.426/2011, que cuida do contrato número 10/2011, entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, sob a titularidade da senhora Neide Lourdes Balzan, e a microempresa DCA Engenharia Limitada, e 4.113/2008, relativo ao contrato número 10/2008, entre a Secretaria de Estado de Governo, representada pelo senhor Osmar Domingos Jerônimo, Carlos Henrique dos Santos Pereira e Carlos Roberto Marque, e a empresa Qualita Assessoria, Marketing e Comunicação Limitada. São os votos que coloco em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Correlator. Como vota o conselheiro Osmar? Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas gostaria de me abster ao processo 4.113, por ser parte na época. Aprovados por unanimidade, com exceção do processo 4.113/2008, relativo ao contrato número 10/2008, que foi aprovado por maioria. Em discussão,
Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, o representante do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrado.